Olá, bom dia a todos e todas. Estamos iniciando nosso segundo webinar, hoje com o doutor em psicologia, Gerson Sigmund, especialista em ansiedade, em terapia cognitivo-comportamental e um excelente e brilhante instrutor de mindfulness que vai abrilhantar a nossa manhã de sexta-feira. Gerson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano. Estamos aí ao vivo aqui e no Instagram também. Faça a honra de compartilhar esse belo conteúdo conosco. Bom dia, meu querido. Bom dia, bom dia. Muito bem. Então vamos lá. Hoje falaremos sobre mindfulness. Mindfulness. Essa palavra que tem sido muito utilizada ultimamente, mas que no fim das contas nem todo mundo sabe o que significa de fato e para que serve, né? Então, a nossa fala, a nossa conversa aqui hoje vai ser sobre isso, né? O que de fato é mindfulness. Vamos falar um pouquinho sobre como ele se relaciona com o nosso cérebro. Essa vai ser a novidade dessa palestra em relação ao conteúdo, diferente de outras anteriores. E vamos falar também sobre quais os benefícios do mindfulness. Então, só para compartilhar aqui a tela, né? O mindfulness ele é um tema que tem sido explorado ao longo das últimas décadas, tanto na pesquisa quanto na prática clínica, certo? Bom, o que afinal de contas é mindfulness, né? Vamos começar por aí, para a gente sair, né, na verdade, começar esse webinar com uma definição clara, né? Que é uma definição que eu trago, na verdade, a partir dos diversos estudos e conceitos que existem. Então, eu gosto de definir mindfulness como um superpoder. Então, dentro dessa ideia do mindfulness, nós somos super-heróis. Mas é um superpoder que não é especial para apenas algumas pessoas. Ele é um superpoder que todo ser humano tem. Um superpoder que todo ser humano tem. E qual é esse superpoder? Superpoder de estar presente. Então, aqui a gente tem a principal definição, né? Um superpoder que todo ser humano tem de estar presente. Mas não termina aqui, tem mais alguns elementos aí para aprofundar. Estar presente de uma forma específica, que é com abertura e curiosidade. Estar presente no aqui e agora, disso se trata o mindfulness. Consigo mesmo e com as outras pessoas, aquelas pessoas que estão conosco. E essa habilidade, esse superpoder pode ser treinado. Esse é o grande ponto e por isso a gente está aqui também, né? Então vamos lá. Um superpoder que todo ser humano tem de estar presente, né? O que significa isso? Significa que é uma habilidade, né, de todo ser humano, porém uma habilidade que de alguma forma foi esquecida, uma habilidade que ninguém fala sobre isso, né? Ou pouca gente fala sobre isso. Agora está começando a ficar mais conhecido, mas até pouco tempo atrás ninguém falava sobre isso, né? Mas o fato é que é uma habilidade que todos nós temos de estarmos presentes. E a gente vive hoje uma realidade, e a nossa mente, ela funciona muito dessa forma, onde a gente vive muito no passado e no futuro. E poucas vezes nós estamos no momento presente, né? E não é fácil isso, essa habilidade, esse superpoder, né? Ele não é assim simples, né? Ele precisa ser desenvolvido, mas ele está ali, em potencial ele está ali. Só que quando nós falamos de estarmos presentes, né, significa que nós precisamos levar para esse presente essa atitude de abertura e curiosidade. Então, abertura e curiosidade significa querer saber o que está acontecendo no momento presente. Isso significa abertura e curiosidade. E para isso nós precisamos ativar aquilo que se chama, em meditação, da mente do aprendiz, ou a mente do iniciante. Que significa o quê? Nós olharmos para as experiências como se fosse a primeira vez que nós estamos vivendo ela.
Então isso é muito interessante, porque se eu falar para vocês, né, como é a respiração de vocês? Vocês vão me dizer, eu sei como é a minha respiração, ela é assim, né, ela inspiro, né, ela está sempre aqui a respiração. Ok, ela está sempre aí, mas quantas vezes tu repara nela no teu dia? Aí a gente começa a falar de curiosidade, né? Como é essa respiração? Será que a respiração ela tem uma temperatura no ar que entra e sai? Será que a respiração tem um som? Essa foi uma das coisas que eu aprendi com o mindfulness. Quando a gente respira, existe um som ali e tu pode prestar atenção nesse som. Será que o meu corpo respira? Ou seja, será que existe um movimento que eu posso prestar atenção enquanto eu respiro? Isso é curiosidade sobre a experiência. E o que essa curiosidade faz? Faz com que a gente esteja presente no aqui e agora. É habitar esse momento, né? Habitar o momento do aqui e agora, habitar esse espaço que é o meu corpo, que são as minhas sensações. Quando a gente faz isso, a nossa mente se conecta com algo. Então ela gera uma âncora para a experiência. É isso que a respiração é muitas vezes no mindfulness. É uma âncora para a nossa experiência. Por que uma âncora? Porque mantém a gente conectado. E como eu falei agora há pouco, a nossa mente ela está muito tempo no passado e muito tempo no futuro, né? Muito tempo no passado, muito tempo no futuro e poucas vezes ela está no momento presente. Então a respiração, as sensações, os sons do meu corpo servem como essa âncora. E isso faz com que eu esteja conectado comigo mesmo. Se for o caso, eu estou sozinho, né? E aí eu me conecto com as minhas sensações, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. E também me conecto com as outras pessoas, quando isso é necessário. Porque essa é uma outra habilidade que eu acho que nós perdemos ao longo do tempo, né? E que a gente precisa reaprender, que é estar com os outros verdadeiramente. Estar presente com os outros, né? Porque hoje uma das cenas mais comuns, situações mais comuns que a gente vê, né? Tu tá conversando com alguém, a pessoa tá com o celular ali. Não, tô te ouvindo, pode continuar falando, tô te ouvindo. Na verdade, ela não tá realmente presente ali, né? Ela tá parcialmente presente. Porque uma parte da atenção dela já está dividida entre você e o celular. E eu acredito que um dos grandes presentes que a gente pode dar para alguém hoje é a nossa completa atenção. É a gente realmente prestar atenção no que a pessoa está dizendo, como ela está dizendo e como ela está se sentindo. E isso é uma habilidade que não é fácil, né? Isso precisa ser treinado e desenvolvido. E aí vem o último ponto dessa definição que eu trouxe para vocês, do super-herói, do superpoder, que isso pode ser treinado. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso, né? Ou seja, não é uma habilidade que umas poucas pessoas têm. Não, todo mundo tem. Só que pode ser treinado e deve ser treinado, né? No sentido de que quanto mais você pratica mindfulness, quanto mais você pratica a atenção plena, mais você se torna bom naquilo. Tudo aquilo que você treina fica mais forte. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Então temos aqui já essa primeira definição, né, que eu compilei a partir de várias experiências e conceitos que existem sobre esse tema. Um superpoder que todo ser humano tem de estar presente, com abertura e curiosidade no aqui e agora, consigo mesmo, com as outras pessoas, e isso pode ser treinado. Muito bem, só fazendo uma pausa aqui para dar as boas-vindas a quem está nos acompanhando aqui na palestra. Bom dia, Estela, bom dia, Sérgio, e também quem está nos acompanhando aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando sobre mindfulness. O que é o mindfulness, qual é a relação com o nosso cérebro e quais são os seus benefícios. No final dessa palestra, no final dessa live, vai ter aí uma surpresa. Né? Vai ter uma surpresa sobre uma atividade nova e um bônus aí para quem está nos acompanhando. Vamos lá. Vamos então agora parar de falar, né? Eu gosto de demonstrar mais do que falar. Acredito muito nisso, né? Que às vezes a gente vê aí, sei lá, palestras, a gente vê vídeos, né? As pessoas falam muito
e mostra um pouco, né? E eu acredito no contrário, acredito que a gente tem que mostrar mais e falar menos. Então, para vocês não, né, terem um contato com isso que eu estou falando, com isso que eu estou explicando, vamos fazer uma prática, certo? Uma prática de mindfulness da respiração. E é basicamente uma degustação do que é o mindfulness, certo? Existem muitas práticas, depois eu vou explicar um pouco melhor, mas essa, para a gente entrar em contato, ela é bem adequada. Então vamos lá. Para quem estiver afim aí, então de praticar, porque vocês podem simplesmente também ignorar isso, mas para quem quiser praticar neste momento, quem quiser fazer essa prática agora, eu vou sugerir que vocês sentem numa posição confortável. Vocês podem, nesse momento, até largar o celular um pouco, o computador, se quiserem, né? Vocês não precisam mais olhar para a tela agora. Vocês podem ficar só ouvindo. E, inclusive, eu vou sugerir que vocês fechem os olhos. E vamos agora entrar na prática. Olhos fechados, pés no chão. Nesse primeiro momento, apenas deixe que a sua mente assimile o momento presente. Você pode fazer isso, por exemplo, percebendo os sons que chegam até você. Sons de fora da sua casa, sons de dentro da sua casa, o som do próprio celular. Você pode também agora se conectar com as sensações do seu corpo, habitando, estando presente no seu corpo nesse momento. Sentindo, por exemplo, os pés no chão, contato das solas dos pés com o calçado, com o chão. Você pode sentir também o seu corpo sentado. Pode perceber o peso do corpo sentado, o contato das costas com o encosto da cadeira ou do sofá onde você está. Agora eu vou pedir que você direcione. Por enquanto a gente só fez uma pausa, né? Agora sim a gente vai direcionar a nossa atenção para a respiração. Então, num primeiro momento, você não precisa alterar a sua respiração. Imagina que ela é um fluxo, né? Perceba que ela já está acontecendo. Você simplesmente vai com a sua atenção ao encontro desse fluxo. E você percebe a sua atenção, a sua respiração começando, inspirando e depois expirando. A sua respiração acontece independente de você, mas você pode direcionar a sua atenção e perceber o ar entrando e saindo. Perceba, por exemplo, a temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai.
Será que é a mesma temperatura? Perceba o seu corpo se movimentando conforme você respira. Como é o movimento? O diafragma, peito. O que acontece quando você inspira e expira? Não se preocupe se por acaso sua mente se distrair e fugir da respiração para algum som, algum pensamento. Apenas traz ela de volta para o movimento da respiração no seu corpo. E por fim, será que a sua respiração tem um som? Perceba o som do inspirar e do expirar. E se você quiser, você pode agora fazer algumas respirações um pouco mais profundas. Inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. E veja como você se sente com essa respiração mais fluida, mais tranquila e mais consciente. E agora fazendo uma última respiração, colocando toda a consciência e profundidade nela. Deixa todo o ar sair. E aos poucos vai abrindo os olhos e voltando a prestar atenção no ambiente, no celular, no computador. Observa como está o corpo, como está a mente agora. Se precisar tomar uma água, dar uma alongada. Se quiserem comentar aqui no chat, na palestra, ou aqui no chat na live, como é que foi essa breve experiência, o que vocês sentiram, se foi bom, não foi. Vou gostar de saber. Bem, então com isso a gente tem aí uma primeira prática, né? Um primeiro contato com o mindfulness, contato experiencial. E o mindfulness, ele se trata muito disso, né? Ele se trata de uma experiência. Por isso que não adiantaria eu ficar aqui uma hora falando sobre o que que é, o que que não é, como é que funciona, se vocês não tivessem esse contato, né? Agora sim, a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre quais são os benefícios e como é que o mindfulness se relaciona com o nosso cérebro. Então, o que que acontece? Uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, alguns anos atrás, mostrou que aproximadamente 46,7% do nosso tempo nós passamos desconectados da experiência do momento presente. Ou seja, quase metade da nossa vida consciente a gente passa fazendo uma coisa e pensando em outra. Por exemplo, comendo, distraído. Por exemplo, conversando com alguém e pensando no que você vai fazer depois ou no que você vai dizer.
Por exemplo, tentando ler um livro, mas viajando, né? E isso vai nos trazer vários problemas, né? Primeiro, vai fazer com que a gente não aproveite a experiência. Segundo, vai nos tornar menos eficazes no nosso trabalho, na nossa concentração, na nossa leitura. E terceiro, vai gerar estados mentais de sofrimento, estresse e ansiedade. E quando nós não estamos no momento presente, a nossa mente está gerando preocupações na maior parte do tempo. Então, o Mindfulness ele vai nos ajudar com isso, para a gente estar um pouco mais presente na nossa própria experiência. Então, o que acontece? Agora vem a parte neurobiológica, que eu acho interessante e acho que muitos de vocês têm interesse em saber. Basicamente, é importante a gente saber que o nosso cérebro, né, ele vai demonstrar emoções positivas e negativas de uma forma diferente. Então, por exemplo, os sentimentos de otimismo, criatividade, felicidade, alegria, eles têm uma ativação maior no nosso córtex pré-frontal esquerdo. O córtex pré-frontal é essa parte aqui bem da nossa, né, da frente do cérebro, e essa camada mais externa, né, que basicamente é onde se situa a maior parte da nossa capacidade humana, né? Essa é a parte que nós temos mais diferentes em relação aos animais, por exemplo. Então, o córtex pré-frontal ele é responsável por grande parte das nossas atividades complexas, né, de sentimentos, de decisões, de pensar sobre as coisas. E esses sentimentos, né, que eu citei agora, sentimentos positivos, eles aparecem mais no córtex pré-frontal esquerdo, certo? No lado mais esquerdo do córtex pré-frontal. Os sentimentos de depressão, ansiedade, ou estados, né, de depressão, ansiedade, estresse e sofrimento, têm uma ativação maior no córtex pré-frontal direito. Então, olha só que interessante, o nosso cérebro ele registra e ativa basicamente regiões muito diferentes para as emoções ou sentimentos positivos e sentimentos negativos. E o que acontece, né? Um estudo com monges realizado há um bom tempo atrás pelos pesquisadores da meditação e do mindfulness percebeu que os monges tinham uma proporção de ativação direito e esquerdo do córtex pré-frontal maior do que os sujeitos que não meditavam. Ou seja, os monges ativavam mais a parte do cérebro relacionada com otimismo, alegria, felicidade e bem-estar do que pessoas que não eram monges. Daí viram isso nesse estudo, né, através de neuroimagem, mas aí começaram a se perguntar, será que os monges nasceram mais felizes, né, porque eles ativam mais essas áreas, ou será que foi a prática da meditação? Isso ainda não se sabia. Aí fizeram um ensaio clínico randomizado, né, com um grupo de 8 semanas de mindfulness e compararam com pessoas que ficaram numa lista de espera. 4 meses depois, né, fizeram várias vezes, então, essa avaliação novamente. 4 meses depois, perceberam que aquele grupo que nunca havia meditado, mas que passou por um programa de meditação, tinha também uma maior ativação do córtex pré-frontal direito em relação ao córtex pré-frontal esquerdo em relação ao grupo que não havia meditado. Ou seja, pessoas que nunca meditaram, ao passarem por um programa de meditação, começaram a ter uma ativação maior do cérebro relacionado à área de otimismo, felicidade, alegria e bem-estar. O que isso significa, né? A gente sabe que as pessoas, elas têm, cada pessoa tem um certo grau de felicidade, né? E é um grau de felicidade que ela sempre vai voltar para aquilo, independente das circunstâncias. Então a gente sabe, por exemplo, que quando a pessoa ela tem um nível de felicidade, tá aqui, aí acontece algo bom, por exemplo, sei lá, ela compra um carro, esse nível de felicidade sobe, mas ele vai voltar depois de um tempo para o nível original de felicidade daquela pessoa e vai continuar, né? Aí, sei lá, ela vai entrar num bom relacionamento, o nível de felicidade vai subir, mas depois ele vai voltar para o seu nível estável. Então, todo mundo tem o seu nível original de felicidade e você vai baixar e vai subir, mas sempre vai voltar para esse nível. Se tu tem um bom nível de felicidade original, isso é ótimo, porque quer dizer que, né, tu sempre vai voltar para esse bom nível de felicidade. O problema é que grande parte das pessoas não estão nesse nível bom de felicidade, e sim num nível de estresse, num nível de infelicidade.
E o que essas pesquisas sobre meditação e sobre o cérebro mostraram? Que o nível de felicidade de uma pessoa não é algo impossível de modificar ao longo da vida. E que isso pode ser feito por uma atividade tão natural quanto a meditação. Ou seja, que tu não precisa de uma neuroquímica, de medicação para mudar isso, e sim de uma prática natural como é a meditação. Em resumo, né, alterar o mundo externo não aumenta o seu nível de felicidade, mas alterar o seu mundo interno aumenta. E aqui a gente está falando de um conceito que é conhecido como neuroplasticidade, né, que o nosso cérebro ele vai se modificando de acordo com aquilo que você pratica, de acordo com aquilo que você exercita, né? Então, aquilo que nós praticamos se torna mais forte, inclusive no nosso cérebro. Experiências repetidas moldam o nosso cérebro. Então, um outro estudo, por exemplo, realizado em 2005, né, mostrou que existia um aumento da espessura cortical do nosso cérebro, ou seja, um aumento de massa do nosso cérebro, em pessoas que meditavam diariamente por um tempo determinado, por exemplo, 20 minutos por dia. E essas áreas que tiveram um aumento da área cerebral, um aumento da espessura cerebral, né, da massa cerebral, eram áreas relacionadas com atenção, aprendizado, autoconsciência, autorregulação, empatia e compaixão. Vocês percebem que loucura isso? Isso quer dizer que o nosso cérebro ele se modifica de acordo com aquilo que a gente faz e aquilo que a gente repete constantemente. E a meditação, o mindfulness, vai trazer isso, né? Se você praticar, se você repetir esses exercícios várias vezes, isso vai ter um efeito cerebral e vai ter um efeito sobre as suas emoções e sobre a sua atenção. E nós já vamos falar sobre que efeitos são esses, mas antes eu queria então só explicar um pouco melhor o que significa isso, né? Basicamente, a nossa vida é feita de hábitos, né? Ou padrões. Né? Quando alguma coisa acontece na sua vida, a sua resposta a isso costuma ser um padrão. A gente pode ter padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões emocionais, né? Esses padrões, então, são esses hábitos que nós temos de responder às coisas externas e internas. Esses padrões, então, os estudiosos, né, relacionam como se fosse uma via, uma avenida onde você percorre essa avenida de forma muito rápida. Imagina que você tem um carro e você percorre essa avenida a 200 por hora. Isso é um padrão. Significa que quando você está nessa avenida, você vai muito rápido, não para pensar, não para perceber o que está acontecendo, você só acelera e vai até o final dela. Quando a gente começa a praticar mindfulness, a gente começa a abrir uma outra estrada, né? Uma estrada de chão, uma estrada que você vai ter que abrir ali na enxada, na base do esforço, né? E, portanto, vai ser mais lenta, talvez até mais difícil. Porém, vai ser algo diferente do que você tem experimentado até então. Então, pode ser muito mais prazeroso e pode gerar respostas diferentes. Pode gerar reações diferentes às situações. E cada vez que a gente pratica mindfulness, a gente começa a abrir espaço nesse novo caminho. Fortalece esse novo caminho, até que talvez ele se torne um hábito, né, um caminho mais saudável, e que você percorra ele com mais facilidade, com mais naturalidade. O Daniel Kahneman, não sei se vocês conhecem, ele ganhou o prêmio Nobel, né, da economia, por falar sobre como é que funcionam os nossos sistemas cerebrais, né? Ele tem um livro chamado, agora não lembro o nome em português, mas acho que é Rápido e Devagar, né? E ele chama então dos dois sistemas, o sistema rápido e o sistema lento, né? O sistema rápido é esse do padrão, do impulso, do hábito. E o sistema lento é quando você, preciso olhar para o que está acontecendo. E é isso que a gente faz com o mindfulness. Quando a gente olha para a nossa respiração, o que está acontecendo? Quando a gente olha para a nossa emoção, o que é isso que está aí? O que é essa raiva, né? O que é essa tristeza? Ao invés de simplesmente responder automaticamente a isso. Certo? Então, em termos práticos, né, do nosso dia a dia, o que isso representa? Representa, por exemplo, uma diferença, né, na hora de comer.
Muitas pessoas têm o hábito de comer compulsivo, né? De comer consciente, ele é um exemplo disso, né? Quando você para sentir o gosto da comida, e essa é uma das habilidades que a gente treina no grupo do Mindfulness, você desacelera aquele comportamento compulsivo. Você presta atenção no que está acontecendo e nessa hora você está abrindo uma estrada de chão. É mais difícil porque a vontade é de engolir tudo de uma vez. Mas você presta atenção no gosto da comida, no cheiro, e aí você começa a gerar uma reação diferente. E isso pode levar você a comer mais saudável, pode levar você a prestar mais atenção no que está acontecendo, pode levar você a sentir menos ansiedade na hora de comer. Um outro exemplo é olhar o celular. Né? Comportamento compulsivo e impulsivo de olhar o celular o tempo todo é estados de ansiedade, vai gerar um desconforto, né, sem a gente perceber. Então, para mim, por exemplo, né, um hábito que foi bem difícil de mudar, mas que eu tenho conseguido mudar, é de olhar o celular versus ler antes de dormir. Meu comportamento automático, por algum tempo, se tornou, né, antes de dormir, ficar olhando o celular e tal, ficar vendo notícia, vendo mensagem, passando no Instagram, né. Só que daí eu comecei a ver que, na verdade, eu não queria aquilo, né. Eu queria fazer outra coisa antes de dormir para desacelerar a minha mente, para baixar um pouquinho a minha atividade e para que eu dormisse melhor. E aí eu comecei a tentar inverter, né? Eu olho o celular e depois eu vou dormir. Desculpa, depois eu vou ler. E aí eu leio, né? E aí a minha atividade cerebral vai baixando um pouco e eu consigo dormir com mais tranquilidade. Mas eu tive que abrir essa via, né? Eu abri essa estrada de chão. E continua sendo um pouco difícil. Hoje eu consigo fazer, mas ainda continua, né? Quando eu termino de ler, ainda dá vontade aquela de pegar o celular e ver. Mas aí, né? Como tá abrindo esse caminho, consigo fazer isso hoje com um pouco mais de naturalidade. Mas é um exemplo de um padrão, né? Que é possível mudar. Antes de dormir, você pode escolher o que você vai fazer. A mesma coisa vale ao acordar, né? Se você acorda já, né? Abrindo o celular e vendo todas as mensagens que te mandaram, né? Ou não te mandaram, ou vendo no Instagram, ou vendo notícia, né? Será que isso é bom para você? Será que existe outra coisa que você pode fazer logo que acorda? Como, por exemplo, fazer uma respiração profunda, olhar o céu, olhar o sol, ver o que está acontecendo, tomar um café e depois olhar o celular? Se tratam dessas vias, né? Uma é uma avenida muito rápida, que é o que a gente está acostumado, que é, por exemplo, nesse caso, pegar o celular correndo, né? E outra é, né, tomar um café e aproveitar esse momento de acordar. Isso vale para essas coisas simples do dia a dia, mas também vale para como a gente lida com as nossas emoções. Né? Por exemplo, quando eu sinto raiva, talvez eu tenha uma avenida muito rápida, né, um comportamento, um padrão muito rápido de me levar a xingar, né, para algumas pessoas, ou me fechar para outras pessoas. Esse caminho de chão, esse caminho mais lento, nesse caso, é olhar para isso que está acontecendo, né, e ver o que tem ali. Quando você faz isso, você olha para essa raiva, vê o que está acontecendo, você já gera uma perspectiva diferente. Você já começa a se relacionar com aquilo que está acontecendo de uma outra forma. Então já não é um sentir e fiz. É um sentir, olhei para o que está acontecendo e aí eu busco escolher o que eu vou fazer. Percebam só que como é interessante esse superpoder, né? O superpoder do mindfulness. É você olhar para isso, né? Imagina essa raiva aqui e você não necessariamente responder imediatamente a isso. Não é ignorar e fazer de conta que não existe, né? É olhar para isso, mas talvez escolher fazer alguma outra coisa que não seja xingar, porque talvez se você fizer isso, você vai se arrepender depois. Talvez você vai ofender alguém que você ama ou vai gerar algum prejuízo no trabalho naquela hora, né? Então você olha e escolhe o que você vai fazer com isso. Você está consciente da raiva, está consciente da emoção, da ansiedade, da tristeza, né? Mas você decide o que você vai fazer. E esse o que você vai fazer pode ser não agredir a outra pessoa. Ou, se essa raiva for algo que você está sentindo há muito tempo, uma frustração, talvez vem de um relacionamento tóxico, vem de uma relação abusiva de trabalho, de relacionamento, aí sim, talvez você, não, essa raiva aqui, ela faz todo sentido e eu preciso usar ela
E aí você se posiciona e é assertivo numa situação. Isso também é possível. Mas percebam que nesses dois casos, né, não reagir à raiva ou usar a raiva para agir vem de uma decisão consciente. E esse é o superpoder que a gente está treinando. Bueno, se tiverem perguntas, por favor, mandem perguntas, comentem aí. O que vocês têm achado disso, né? Então, algumas pessoas comentaram aqui, né? Sentiram uma sensação agradável ao fazer a prática. Legal, muito bem. Isso é bom, né? Essa habilidade de desacelerar, né? De fazer pausas, ela é fundamental para o nosso dia a dia, né? A gente vive esse dia a dia cada vez mais acelerado, né? Mesmo estando em casa, eu diria que muitas vezes o nosso dia pode ser acelerado, porque embora toda a questão, né, que agora diminuiu um pouco de trânsito, né, de horários, que fica um pouco mais flexível, né, isso vai ter um efeito no seu bem-estar e na forma como você lida com as emoções, tá? Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer com isso é o mindfulness ele não é uma pílula milagrosa que você vai tomar uma vez e vai mudar a sua vida para sempre. Não, você precisa continuamente estar praticando, estar se relacionando com isso, ok? Então vamos lá, benefícios do mindfulness. Qualidade de vida, né? Ele melhora drasticamente a nossa qualidade de vida, porque muda a relação com as coisas, com as atividades e com o tempo que a gente tem. Bem-estar, que é muito do que as pessoas sentem quando praticam mindfulness, inclusive pela primeira vez, né? Uma sensação de bem-estar, porque baixa um pouco da ansiedade, né? A mente vem para aquilo que está acontecendo. Isso é um descanso para a mente, né? Nossa mente ela está quase o tempo todo, como a gente viu, metade do tempo, pelo menos, ela está preocupada com outras coisas, né? Então, quando você pratica mindfulness, você habita as sensações, né? E isso gera um descanso. É como se você voltasse a respirar, né? E às vezes é isso, é como se você aprendesse, né, e percebesse que você está respirando. Menos reatividade, né? Você fica menos reativo conforme você pratica. Menos reativo às situações, à sua própria raiva, à sua própria ansiedade, né? Mudança de hábitos, como eu falei agora há pouco, mindfulness vai promover isso. Mudança na alimentação, mudança em hábitos compulsivos, né? Para você ver o que realmente te faz bem, né? Mais autocontrole frente a essas diferentes situações, né? Porque você pode, então, sentir tudo diferente com as adversidades.